Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live do Log Inteligência sobre os desafios do ICMS no setor de transporte. Bem-vinda, Paula, bem-vinda, pessoal, todo mundo que entrou. A gente está bem empolgado aqui com essa live, porque a gente tem um monte de assunto bom para falar hoje. Essa live, gente, tem tanto assunto para falar, mas a gente focou. Daqui a pouco a Bernadette já está entrando aí. Deixa o pessoal entrar mais um pouquinho, vou dar mais um minutinho para o pessoal entrar. E aí já vou chamar a Bernadette para a gente aproveitar bastante esse tempo, porque o Instagram, né, gente, é só 60 minutos. Deu 60, papel e caneta na mão. Isso, assim que eu gosto. Eu quero que vocês aproveitem bastante essa live. Aqui, ó, papel e caneta. Gente, vocês que estão entrando aqui na live, já me digam de onde vocês são. Olá, Bernadette, seja bem-vinda à nossa live aqui do Log Inteligência. Obrigada, Estou muito doutora. feliz de você ter aceitado o meu convite, né? Para a gente poder falar aqui com o pessoal que tem me seguido, o pessoal que tem gostado de informações boas, de qualidade, né, Bernadette? Porque o que acontece? A gente pode trabalhar anos na contabilidade, anos no setor fiscal, mas quando a gente cai no ramo de transporte, é um novo mundo que se abre, porque é tudo diferente. Não, isso é muito então, verdade. eu passei por isso, porque eu já trabalho na área tributária já há mais de 20 anos, então eu já passei por isso muitas vezes, em uma hora tá cuidando de uma empresa de pneu, outra hora Itajaí, Santa Catarina, É a legal. Paula de Itajaí. E assim, uma hora eu estava cuidando de uma empresa farmacêutica, outra hora eu estava cuidando de uma empresa de pneu, outra hora eu estava cuidando de uma empresa de ramos totalmente diferente, e de repente eu me vi no ramo de transporte logístico, né? E o pior, o meu primeiro impacto foi com agente de carga, importação e exportação. Então, de uma hora para outra, eu tinha que estar falando sobre BL, sobre a WB, ou Zona Franca de Manaus, que é totalmente diferente, um novo mundo se abriu. E o que acontece? Quais são os nossos principais impactos, né, Bernadette? ICMS. A Uhum. gente tem muitos problemas com piscofins, a gente tem muita coisa com imposto de renda, mas o ICMS, o CTE, São Caetano do São Sul, Caetano seja do Sul. bem-vinda, Letícia. Então, a gente tem muitos pontos que nos acompanham no dia a dia, não é, Bernadette? Então, eu vou Verdade. deixar aqui, ó, já fazem 3 minutos essa live, vou deixar a minha convidada se apresentar, porque eu estou muito feliz com a presença Ai, dela aqui no meu canal, né? A legal. gente combinou bastante informação de qualidade aqui para dar para vocês. E aí se apresenta um pouco para o pessoal para a gente poder já começar a aproveitar esse Começar a tocar tempo o de terror, conteúdo né? bom. Verdade. Isso, vamos começar a tocar o terror. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, doutora Sheila. Foi muito bacana, porque nós duas mesmo, meio que se encontrou, assim, né? Foi muito bacana, tipo uma advogada com uma pessoa contadora, né? Tipo, ligou, assim. Mas assim, pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês. Eu tenho certeza que tem muita dúvida, muita dúvida. A gente fala de ICMS no transporte, mas eu considero três grandes setores importantes, assim, sabe? A gente falar muito sobre documentação e tipo de serviços que a gente trabalha no dia a dia do transportador, que nem sempre é o empresário que faz, em si o pessoal que está na operação. Aí, de repente, já vem o setor do fiscal, que é a contabilidade, ICMS, imposto estadual e imposto federal. Aí, de repente, você já começa a ficar... Aí você começa a ficar Deu uma louco. travadinha, mas já voltou. Você começa a ficar louco, assim, porque de repente você tem várias filiais, cada estado tem uma legislação, nem todos os estados têm créditos de ICMS, PIS e COFINS com relação aos seus insumos, e de repente você tem subcontratação, nota fiscal de anulação, CT de anulação, aí você começa a absorver tanta informação, você fala, o que eu devo fazer? Em qual estado me permite, sabe? E quando você trabalha com o pessoal da operação, que eu considero assim que eles estão a chave mãe de uma empresa, assim, porque é eles que estão no dia a dia, sabe? Assim, na linha de frente de emitir os documentos. Aí, de repente, você fala bem assim,
recebi uma multa, mas quem que emitiu o documento? Aí você acaba apontando o dedo, daí você fala, cara, calma, não é assim, vamos com calma, vamos treinar esse pessoal primeiro, para depois vir um segundo ponto de chegar na contabilidade, quando vir a multa, chegar no advogado, ver o que o advogado pode fazer por nós, que somos empresários, enfim, né? Você viu que é bem loucura, assim, né, pessoal, que já está vendo ali? Tem muita informação. Normalmente, nas minhas aulas que eu dou no sindicato do transportes, né? Eu levo mais ou menos para falar muito rápido 3 horas e nós temos 60 minutos. Então é importante assim que a gente consiga, em menos de 1 hora, a gente conseguir passar muita informação para vocês de qualidade. A gente já veio com algumas dúvidas, assim, que foi muito bacana, que eu vejo que é dúvida da maioria das pessoas quando eu recebi as perguntas, né, da doutora Sheila, foi muito bacana, assim. Então, assim, vai ter dúvidas? Entra em contato com a gente. A ideia é essa mesmo, assim, de interagir com vocês, trocar ideias. E o Instagram hoje já deu essa possibilidade, né, da gente conseguir trocar ideias. Sim. E lembrando que a gente pagava muito caro para poder ter um conteúdo de qualidade em menos tempo, sabe? Então é bacana, eu adorei. Eu quero agradecer novamente, doutora Sheila, por disponibilizar esse teu tempo também para a gente trocar uma ideia que é meio que juntas, né? Eu vejo você falar nas suas redes sociais, eu vejo que eu também falo no meu dia a dia, e isso é muito bacana. Você começou a falar e Bernadette já me passou um filme na cabeça, né? Olha, o Rubens entrou, Rubens! Olha, o Rubens é fera, viu? Eu já fiz uma live com ele, depois vocês olham lá no meu canal no YouTube, tem no IGVT, uma pessoa que trabalha há anos na logística. E você começou a falar para mim e me passou um filme pela cabeça, porque eu tenho feito muitas lives com o pessoal de logística, né? Eu tenho feito com o pessoal do mundo da logística, o pessoal da escola de logística, o pessoal do Tudo é Logística. Eu adoro esses meninos e eu acho que esses meninos vão muito longe. Por quê? Porque eles sentem, isso é uma tecla que você falou e eu sempre bato nessa tecla. Eu não sei se o pessoal que está na live é um pessoal do setor fiscal ou é um pessoal do logístico operacional. Eu espero que esteja os dois. Por quê? Eu vejo o pessoal do logístico operacional, é o pessoal que tem a chave, eles estão com a batata quente na mão, né, Bernadette? Verdade. No final, os problemas sempre estouram na mão deles, o caminhão sempre para na mão deles, o pessoal sempre dá uma reclamada, né? Porque, o CTE parou, por que vocês não parametrizam direito? O cliente está lá esperando, eu falei que a cargueira está lá no dia seguinte, vai ser importada daqui 2 dias, eu prometi que chegava na Alemanha em tantos dias e não vai chegar. Então, isso é o nosso dia a dia, né? Tem uma pessoa aqui de controladoria. E o que acontece? O pessoal do operacional, tanto o pessoal do faturamento como o pessoal da entrada, né, de armazém, né, o pessoal operacional logístico, eles estão sempre com a batata quente na mão. Inclusive, doutora Sheila, as meninas ali comentou da controladoria, que são do fiscal. Geralmente, quando os problemas chegam na mão delas, na nossa mão, porque eu sou contabilidade, eu sou elas ali, né? Já veio o problema na mão. E, na verdade, o problema ele já tem que ser resolvido lá no início da operação, naquele pessoal que está, de fato, emitindo os documentos, né? Sim, e é essa mensagem que eu tenho tentado dar no meu canal, porque eu fui gerente tributária de multinacional anos, né? Hoje não, hoje eu tenho meu escritório de advocacia e tributário, consultoria tributária e tal. Então hoje eu trabalho um pouco diferente, mas eu fui gerente de multinacional muitos anos. Ali também. Ai, que legal. E aí o que acontece? Eu percebia que a batata quente estava sempre na mão deles e a gente não pode ser egoísta. O que eu fiz? Não. Eu passei a ensiná-los os impactos tributários, os problemas de CTE, e os problemas se minimizaram de uma forma que você não tem noção. Não, e o que é legal, o operacional entende os impactos tributários do setor de transporte, eles entendem o que é o CTE, quando você pode anular, quando você pode cancelar, quando você pode corrigir, né? Eles entendem o básico, quando incide ICMS, quando incide ISS, a gente pode ser muito advanced, a gente pode crescer muito, né? Tem frete nacional, internacional, pode falar. E o que é legal, assim, quando você começa a treinar esse pessoal que estão na linha de frente, já no início, você já começa a ter uma interação tão bacana com eles, e você começa a ver a dificuldade que eles têm, e quando você dá um ensinamento com qualidade para eles, falando a linguagem deles, ele fala, nossa, era desse jeito, então eu tenho que tomar cuidado, porque realmente eu estava fazendo errado, entendeu? Aí... Não,
E a possibilidade que o pessoal das pontas tem de identificar exatamente onde estão os gargalos, onde estão os problemas. Porque nem sempre os problemas estão no fiscal. Às vezes o problema está no comercial que não cadastra o cliente certo. Às vezes o problema está no pessoal do IT que não entendeu o parâmetro fiscal correto, entendeu? Às vezes o problema está na forma de cadastrar o cliente. Às vezes o problema está na forma que cadastrou aquele cenário. Ou então foi feita uma venda com um cenário que não é cadastrado. E o que é aí, engraçado... se a gente tem aquele profissional apertador de botão, né, Bernadette? Aquele que copia o código no SAP ou no qualquer ERP e dá um enter e espera que saia o documento na impressora, sai 5 vezes, na sexta não sai mais. Por quê? Porque a máquina, ela nunca vai substituir a inteligência do homem. Não vai. Né? Não adianta, a gente está no mundo moderno, mas uma pessoa que pensa e que ela tem noção, ela vai entender. E nem sempre o pessoal tem mania de ficar ligando para o fiscal, para a contabilidade, 10 horas da noite, e achar que a gente tem que estar lá para resolver. E às vezes a gente está, às vezes não está. Ou às vezes está resolvendo uma outra bucha muito maior, para o presidente, para o CFO, e não dá para perder tempo naquele momento para ficar revendo o parâmetro. Ou então a gente está louco para entregar um ECF, para entregar um SPED contábil. Enfim, a gente tem tantas rotinas no fiscal, que às vezes não dá para dar a devida atenção para as pessoas que realmente merecem. E aí, às vezes, acaba dando aquele conflito dentro. Sendo que, a tecla que eu bato bastante, para depois a gente entrar no conteúdo. Um profissional de logística que entende o básico tributário, os que eu conheço, Bernadette, nem no Brasil estão mais. Sabe por quê? Entende, consegue implantar um projeto de otimização, consegue implantar um projeto de melhoria, ele entende os gargalos, que o pessoal de logística é ouro. Eles entendem o todo da empresa, eles entendem a entrada e a saída, e eles conseguem identificar. Às vezes a gente no fiscal, na controladoria, na contabilidade, a gente tem outras visões, e a gente não consegue ver algumas coisas que ele vê. Então, quando eu consegui avaliar e cuidar desse povo, eu tive resultados, ó. Muito bacana, eu tive né? uma transportadora, por exemplo, que a gente conseguiu recuperar milhões, mas a gente tinha muito problema de CT anulado. E aí você liga para o cliente, a gente vai ser umas perguntas que você vai falar aí, mas a gente liga para o cliente, ele não quer fazer nota fiscal de anulação. Não. A maior dificuldade que nós temos é essa, exatamente. Né? Então vamos falar um pouquinho, vamos colocar o pessoal aqui na mesma Tiago entrou. Linha, né? Gente, vai me falando de onde vocês são e de onde, se vocês trabalham no fiscal, na contabilidade ou no operacional logístico, para a gente poder deixar essa live assim bem entendível para todo mundo. Mas vamos começar com uma base aqui, né, Bernadette? A gente hoje vai falar de ICMS, tá? Na quinta a gente vai falar sobre planejamento tributário. É uma outra live que eu já estou fazendo um spoiler, né? Que a gente vai falar sobre planejamento tributário para o setor logístico. Eu estou vendo que tem gente aqui de Santa Catarina, tem gente aqui da Bahia, tem gente aqui... Gente, eu amo essa internet, né? Como a gente consegue alcançar grande. Muita gente, tem gente né? aqui de São Paulo, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, antes de eu começar a fazer as perguntas para a Bernadette, a gente vai falar aqui de ICMS, gente. ICMS é o imposto estadual. Entrou aqui a minha amiga, minha colega, minha parceira, minha sócia, Luciana Benassi. Beijo, a live de quinta é com ela, viu, gente? Vocês vão amá-la, assim como vocês vão amar a Bernadette também. A gente vai falar sobre os planejamentos tributários de otimização logística e tributária que a gente está fazendo para os nossos clientes e eles estão felizes da vida. Então, estejam nessa live. Lu, qualquer coisa, contribui aí com a gente, que a Lu é nossa parceira, viu, Bernadette? Sabe tudo, já está há mais de 20 anos também nessa área. Tá bom, então, gente, vamos lá. O ICMS, que é o assunto mais que a gente vai falar nessa live, porque para transporte a gente podia falar de PIS/COFINS, podia falar de IR, mas a gente vai falar de ICMS, os grandes desafios. E qual que é o grande desafio do ICMS do setor de transporte? Ele é um imposto estadual. Então, nós temos 27 unidades da federação legislando sobre o ICMS, sempre embasada numa lei geral, que é a Lei Candir, a Lei 87. 96. Então é um desafio para cada governador
adequar todos os pontos, né, de ICMS, porque nós temos uma lei base e os governadores eles acabam recepcionando algumas leis e implantando e ajustando no seu estado de uma forma diferente. Então, quando a gente fala de ICMS, que a gente pega uma carga em São Paulo e leva para o Rio de Janeiro, ainda mais logístico, que é extremamente dinâmico, a gente tem muitas coisas para analisar. E aí estão os principais desafios do pessoal que está aí na live do setor fiscal. Né? Por quê? Porque às vezes a gente está trabalhando com uma carga com a legislação de São Paulo, sai uma carga de São Paulo, vai levar em Goiás, chega lá, o pessoal resolve reaproveitar o caminhão. Né? E aí o ICMS ele incide sempre onde se inicia a prestação de serviço. Então o que a gente tem que observar nesse caso? A regra, se ele for reaproveitar o caminhão, ele for trazer uma carga de Goiás para São Paulo, ele tem que ver a regra do ICMS de lá, inclusive porque ele tem que pagar o ICMS que é devido lá. Então esses são os desafios do ICMS. E o que é interessante que você falou de Goiás, quando a gente inicia um transporte lá em Goiás, o transporte rodoviário de cargas ele já é por substituição tributária. Aí você fica assim, opa, então calma lá, eu tenho filiais em outros estados da federação, mas eu precisei iniciar o transporte lá no estado de Goiás, por exemplo. E lá tem uma situação que o transportador ele não tem obrigação tributária de recolher o ICMS antecipado. Quem recolhe é o cliente tomador, né? Que é situado lá no estado de Goiás. Aí, lembrando que, pessoal, já como dica, por mais que o ICMS ele seja por substituição tributária, no conhecimento de transporte, essa informação toda tem que estar no conhecimento, para você ser amparado legalmente falando, né, doutora? Pela fiscalização dos estados. Sim, porque quando eu trabalhava muito aqui numa multinacional em São Paulo, a gente mandava muita carga para a região norte e nordeste. E você não tem noção, Bernadette, da quantidade de caminhão que eu tinha parado lá, por conta de CTE. Né? Então, assim, hoje a gente tem muita modernidade, né? A gente trabalha muito com TAC, a gente tem CIOT, a gente tem a NTT totalmente integrada à Cefaz, né? Então a gente tem muitos controles, né? Então hoje tem muito pouca fiscalização de barreira no sul e no sudeste. Porém, gente, manda carga para norte e nordeste para vocês verem como vocês não vão ter caminhão parado. Eles param, eles olham CTE, eles vê se tem GNRE paga, se você reaproveitou o trajeto. Então é tudo uma questão de análise. Então, gente, eu, por exemplo, eu já trabalho 20 anos já na área tributária. Acho que até um pouco mais, mas eu não vou falar aqui da minha idade. Mas o setor de transporte é um cuidado diferente, é um raciocínio diferente. Uma coisa é a gente raciocinar no atacado, outra coisa é a gente raciocinar no varejo, que a gente vai raciocinar muito em relação ao IVA, produto sujeito à subvenção tributária, ICM. Outra coisa é você raciocinar para a indústria, quando você vai pensar em muito IPI, muita coisa. Outra coisa é você raciocinar para ICMS no transporte. É um raciocínio diferente. Né? Então isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Mas assim, vamos começar do básico aqui para o pessoal poder acompanhar bem, né? Então vamos falar aqui, ó, uma das perguntas que me mandaram aqui, porque eu coloquei nos stories para o pessoal mandar pergunta para essas lives para a gente aproveitar. Uma pergunta que falaram para mim aqui: qual a diferença entre carta de correção, cancelamento e anulação do CTE? Por quê? Quando dá problema, o pessoal faz CTE e manda o caminhão embora. Depois dá problema, preço errado, alíquota errada, não colocou um CIOT, de repente, não foi colocado no CTE, deu problema no XML, aí que o pessoal vai perguntar. Ah, mas não podia ser feito? Posso corrigir? Então, tem muitas regras que a gente tem que observar para corrigir, para anular ou para cancelar o CTE. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aqui, porque isso aqui é uma questão muito recorrente para quem trabalha com isso. Então tá. Então, assim, a primeira dica que eu dou. Quando eu erro um documento fiscal, que é o conhecimento de transporte eletrônico, eu tenho 4 opções para resolver esse problema. Eu tenho carta de correção, eu tenho cancelamento de CTE, tenho nota fiscal de anulação e tenho CTE de anulação. Estou te dando 4 opções. Só que o que acontece? Antes de eu iniciar esse processo de ir por etapas do que eu posso fazer e o que eu não faço, primeiro ponto, vamos falar pela carta de correção. A carta de correção, ela anula o quê? O que eu consigo resolver na carta de correção? Conforme legislação estadual, ela diz o seguinte, que eu só posso arrumar 2 grandes variáveis, que é o quê? CFOP e dados adicionais.
Pronto, mais nada, esquece. Esquece que tem base de cálculo, alíquota, é remetente e destinatário. Porque daí você já acaba englobando uma abrangência muito maior, né, de informação. Então, se você gravar que na carta de correção você só pode resolver duas situações, que é o CFOP e dados adicionais, beleza, você vai conseguir resolver o teu problema e o problema do seu cliente. Ah, não consigo resolver porque são variáveis que são de valores ou remetente Ô, Bernadette, destinatário. uma vez falaram assim para mim: Ô, Sheila, eu coloquei a rua errada. Não era rua, colocaram o endereço inteiro errado. Era para Não entregar pode. no lugar, colocaram outro. Eu não posso fazer uma carta de correção para Não, corrigir? Não, não, gente. não. Se Pode você ser. mudar o endereço, você pode estar mudando a tributação, você Se vai estar você, mudando tudo. se você olhar, é verdade, e se você olhar o layout do SPED de cada estado ele fala do amparo legal em relação à carta de correção, né? Então você já sabe que você não consegue, porque ele já deixa bem claro. Ele fala um texto gigante na legislação, né? Ah, não pode por causa disso, disso aqui. Aí depois lá embaixo, no meio do texto, ele fala: CFOP e dados adicionais é a única coisa que pode corrigir. Então morreu o assunto. Então a gente já resolveu o problema de uma situação, que é da carta de correção. Cancelamento de conhecimento de transporte. O que eu tenho que tomar cuidado? Com relação, iniciou o transporte, não pode cancelar mais o documento fiscal. Outra variável também que é do cancelamento, detalhe, tem 3 variáveis, tá, gente? Até vou pegar aqui, porque eu acho muito legal falar dele. E que você não, ó, até fica mais fácil aqui, ó. Eu tenho lá, não tenha iniciado a prestação do serviço, eu tenho um prazo de 7 dias contado da autorização do uso. E detalhe, olha só que bacana Dependendo de essa estado parte. para estado, né, Bernadette? Exatamente. Ainda tem mais uma situação. Ele fala assim: o cancelamento não pode emitir se você emitiu nota fiscal, a carta de correção. Geralmente a gente só tem 2 variáveis, que é o quê? Não iniciou o transporte e o prazo de 7 dias. Aí, se você olhar a fundo, ele fala assim, que se você iniciou uma carta de correção para tentar cancelar aquele CT, você já não pode também. Entendeu? Então, a gente já resolveu o problema do cancelamento. Aí, de repente, veio o quê? A nota fiscal de anulação. Aí, eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho assim. Qual que é a diferença de nota fiscal de anulação e CT de anulação? E é uma diferença muito gritante, porque assim, a nota fiscal de anulação, ele deixa muito claro que anula valores, somente valores. E quem emite a obrigatoriedade de emitir a nota fiscal de anulação de valores é o tomador de serviço, entendeu? E tá, e o cancelamento do CT, e o CT de anulação? Eu anulo o tomador de serviço. Eu anulo, além de anular os valores, eu consigo anular o tomador de serviço. Vamos dar um exemplo? Eu era para eu ter emitido, por exemplo, para as Casas Bahia, né? Que a gente tem no Brasil inteiro. As Casas Bahia tem um monte de filiais lá. Aí, de repente, era para ter emitido para filial 5 e a pessoa foi lá no fiscal e emitiu para filial 6. Errou o tomador de serviço. E daí, como que você vai pedir para o cliente fazer uma nota fiscal de anulação, sendo que era para a filial 6 ter feito a nota fiscal de anulação? Aí já começa a briga, né? Porque é aquilo que você falou, doutora, que daí o cliente não quer mais emitir. Porque daí fala, mas foi você que Menina, errou. eu tinha um cliente que a gente tinha 500 CTE precisando anular, que foi emitido 500 CTE com o valor errado. Você acredita? Aí E tudo no período anterior. E aí a gente tinha que falar com cada cliente, tinha muito cliente para ligar. Eu tive que contratar, sem brincadeira, Bernadette, contratei 5 temporários para ligarem para os clientes, para convencê-los, porque o cliente não quer fazer nota de anulação, ele quer pagar e acabou aquela operação, né? É um sufoco. Para convencê-los a fazer a Não, e nota fiscal de cuidado. anulação, para eu poder fazer. Então, eu tô te interrompendo para quê? Para que as pessoas saibam a dificuldade que dá para resolver um problema quando sai errado.
para resolver um CTE que foi emitido errado, né? Porque às vezes a gente vai e faz correndo, faz com o valor que tem, enfim, não tem noção do problema que pode trazer. Por que eu tive esse trabalho? Porque eu tive que contratar 5 temporários para ficar ligando o mês inteiro para um monte de cliente, um a um, para poder convencê-los a fazer nota de anulação, para eu poder fazer o CTE de anulação e poder corrigir aquilo. Por quê? Porque eu tinha muito dinheiro envolvido e porque valia a pena eu contratar 5 por um salário mínimo, porque eu tinha muito dinheiro para recuperar. Né? Então, e o que acontece? O presidente, o dono, tem gente aí da controladoria, gente da contabilidade, falou, resolve isso. Por quê? Porque eu quero esse dinheiro em caixa. Né? Então, às vezes, a gente é muito ingênuo quando a gente acha que é só um CTE. É só um enter, é só fazer um documento. Você tem muita responsabilidade quando você está faturando um CTE, quando você está parametrizando um cenário, quando você está fechando um contrato E é por isso que de eu falo. transporte. E é por isso que eu falo que quando você treina o pessoal da operação, eles são, para mim, no primeiro momento, eles são os principais pessoas que a gente tem que tomar mais cuidado. Porque é eles que estão na linha de frente, é eles que estão emitindo o conhecimento primeiro. Até que chegue o problema na contabilidade, no fiscal, para dizer, esse conhecimento foi feito errado, o que ele vai acontecer? Já levou multa, já tem que não dá tempo de cancelar, aí eu tenho que ter o transtorno do quê? De pedir o tempo de anulação para depois ainda o cliente liberar para faturamento. Então, assim, não é só a questão do fiscal. Então, assim, o empresário... Ui, vai lá, Pode falar, meu filho caiu. Meu filho caiu, meu marido foi lá ver. Ai, meu Deus. Live ao vivo é assim, né, gente? Ligação. Pode falar. Então, e daí você tem essa preocupação grande, que é o quê? De você ver com o faturamento do cliente, quem emitiu o conhecimento de transporte e qual que é as operações que eu devo resolver, né? Então, vamos lá. Então, eu te dei para você a primeira opção, que é a carta de correção, que tem duas opções de situações e valores lá, que é o quê? Dados adicionais CFOP. Cancelamento, eu tenho 3 variáveis, que é o quê? Não ter iniciado o transporte e que não tenha passado o prazo dos 7 dias com a autorização de uso do Cefaz e também não ter emitido carta de correção. Aí, a terceira variável é o quê? Que é a nota fiscal de anulação. Eu solicito ao meu cliente que ele emita a nota fiscal de anulação. Quando eu receber essa nota fiscal de anulação, o que eu vou fazer? Eu vou dar entrada nesse documento fiscal para depois eu fazer um CT substituto daquele valor que eu deveria arrumar com todos os dados corretos, né? Aí, depois vem... e detalhe, que é uma situação muito importante. Qual que é o prazo que eu devo receber a nota fiscal de anulação? É 45 dias contados do CT com erro. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, sabe? E outra coisa, agora com 45 dias, gente. Tem gente aí com caneta e papel. Anota que esse é um ponto importante. Exatamente. A anulação, só 45 dias. Não dá mais. Você tem um prazo muito curto para resolver. Aí eu te pergunto assim, passou o prazo de 45 dias. Eu tenho como resolver ainda esse problema? Tenho. Calma que eu vou passar na quarta possibilidade, que é o quê? O CTE de anulação. Aí, o CTE de anulação, ele fala o seguinte, que, deixa eu até colocar aqui, porque eu acho interessante, pessoal, que daí eu não deixo de falar todas as informações. E detalhe, gente, a nota fiscal de anulação, ele fala no ajuste CNF, se alguém quiser anotar, que é do 9 de 2007, tá? Isso é importante. Aí, já no CTE de anulação, ele é o mais atual, que é 8 de 2017. Aí, para você tomar toda a questão das regrinhas ali, tá? Aí, ele vem o CTE de anulação. O que eu posso arrumar no CTE de anulação? Além da anulação de valores, eu posso anular o tomador do serviço, tá? E qual que é o prazo que eu posso estar solicitando ou fazendo o CTE de anulação? É 60 dias. Não pode passar disso. Repete, a Andréia tá falando para você repetir aí, ó. Andréia, olha só. Repete, please. Eu errei um conhecimento de transporte e
eu preciso resolver o problema de tomador de serviço. Você não consegue resolver a situação do tomador de serviço por nota fiscal de anulação, somente por CTE de anulação, tá? E como que eu resolvo isso? Eu tenho um prazo de 60 dias para fazer o CTE de anulação. E como que eu faço isso? Tem uma informação muito importante que é para vocês agora, tá? O CTE de anulação, quem faz é o transportador. Beleza. Mas o tomador de serviço, ele precisa fazer somente uma coisa: rejeitar no portal do Cefaz aquele CT em desacordo. Essa é a dica importante. E como que o tomador do serviço vai fazer isso? O cliente vai fazer isso? No próprio sistema de gestão dele, quando ele for dar aceite naquelas notas fiscais, ele não vai dar aceite, ele vai fazer uma recusa daquele documento. E detalhe, tá? Nós temos dois tipos de contribuintes. Nós temos o contribuinte do ICMS e tem o não contribuinte. Dentro da questão do não contribuinte, nós temos duas pessoas. Nós temos prestadora de serviço e tem pessoas físicas. Entendeu? Tá, então assim, como que uma pessoa que não é contribuinte do ICMS consegue fazer a rejeição desse documento? Se ele for digamos assim, uma pessoa física, por exemplo, se ela não tem sistema, ela vai recusar aquele documento no punho, dizendo, ó, estou recusando esse conhecimento de transporte porque eu estou em desacordo com esse documento, não estou acordando com esse documento, não era para mim, enfim. Aí o que o transportador ele vai fazer? Esse documento em desacordo, no próprio sistema de gestão dele, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o CT, ele vai fazer o próprio CT de anulação, que é um documento que ele faz contra ele mesmo. E depois disso, ele vai emitir o CTE substituto para o cliente correto, enfim, daí vai arrumar todas as questões das variáveis. Vamos ver ali o Mili Storino, ele respondeu. Storino. Nós não somos contribuintes, geralmente fazemos a recusa por carta de recusa. Exatamente, é uma recusa a punho. Entendeu? O que é importante é o quê? Que o transportador, ele consiga resolver o problema do cliente, entendeu? Exatamente. Sim. Obrigada, só vou agregar uma coisa aqui. Gente, isso que a Bernadette passou é a regra, é conforme deve ser feito, tá? É o que a legislação nos solicita a fazer, né, os procedimentos para a gente poder regularizar as situações que acontecem no dia a dia, porque quem trabalha com transportadora, esses 4 pontos que a Bernadette minha vida. Esses 4 pontos que a Bernadette falou, eles são, assim, extremamente importantes e eles fazem parte do dia a dia. Agora, vamos falar a prática para eles, né, Bernadette? Vamos. É difícil convencer. Quem é o tomador de serviço que a Bernadette está falando? O tomador é o nosso cliente, como transportadora. E é muito difícil você ligar para o seu cliente, vamos supor que você atende, você como uma transportadora, uma grande empresa de laticínios, você ligar lá para o setor fiscal e falar, ai, sabe o que é? Eu fiz um CTE errado para você. Você pode entrar lá no portal, fazer isso para mim? Ou você pode... Gente, essa é a vida real que eu estou passando para vocês. Por isso, não é que eu estou pondo medo, não, mas pense 2 vezes, faça o trabalho do 0 ao 10, não vai direto ao 10. Começa revisando o sistema. Eu sempre falo que eu gosto muito que os meus alunos, sabe, Bernadette, sejam promovidos nas empresas. É isso que é a minha missão aqui na Terra, né? Então eu quero ensinar, o pessoal saiba tudo sobre transporte, eu quero que o pessoal tenha aumento de salário, eu quero que o pessoal tenha promoção, eu quero que o pessoal apareça. Por quê? Porque eu cansei de trabalhar com milhares de almofadinhas que falavam um monte de línguas, fazia várias planilhas em Excel cabulosas, chegava lá para a controladoria, para o presidente e mostrava, e o povo do fiscal e da logística que estava ali ralando, não aparece. Então, está aí uma grande oportunidade que eu e a Bernadette estamos passando para você. Revise os procedimentos, revise os CTS, revise os cenários parametrizados para que você não precise utilizar esses procedimentos. Por quê? Porque se tiver lá... Não. Pode falar, Bernadette. Até comentando, pessoal, uma situação muito nova que está ocorrendo, tá? A NTT...
Tem alguns estados que os fretes subcontratados, você não tributa o ICMS, tá? Você não tributa. No estado do Paraná, por exemplo, onde que eu tô, o ICMS ele tributa normalmente, mas a maioria dos estados, o subcontratado ele é não tributado. E a NTT, ou melhor, alguns estados ele fala bem assim, que quando você não precisa tributar o documento fiscal, você não tem a necessidade de estar emitindo CTE. Aí você só faz lá com o teu cliente um contrato de prestação de serviço, um recibo, enfim. Aí a NTT, por causa do CIOT, do MDFE, dos documentos da mercadoria que está sendo transportada, fala, não, eu preciso que seja emitido o CTE. Aí você fala o seguinte assim para mim, nós temos um estado dizendo para nós o seguinte, que não tem necessidade de estar emitindo CTE. Aí, de repente, vem a NTT... Exatamente. Essa é a vida. E daí vem a NTT e fala assim, não, você pode ser multado sim. Aí você fala assim, gente, calma lá, a gente tem que tomar cuidado, porque daí a gente vai ser multado sendo que o Estado fala uma coisa e agora vem a NTT, por causa das fiscalizações do TAC, né, que é do Transportador Autônomo de Carga, fala assim, não, você precisa informar isso no CIOT. Ô, Bernadette, fala pessoal, quem é a NTT? Uma coisa é a Cefaz, é a que fiscaliza a parte fiscal, fiscaliza o ICMS. A NTT é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ela é um órgão à parte da Cefaz, a Secretaria da Fazenda, que fiscaliza o setor de transporte. Ela é responsável por fiscalização do setor de transporte. E hoje ela está muito alinhada à Cefaz, né? Tanto é que a gente está vendo alguns caminhões com aquele, parece um sem parar, né? Que quando passa por alguns órgãos, alguns estados já tem, ele já consegue ver aquele caminhão pela placa, quem está fazendo, se é um TAC, se não é, e agora, o CTE e tudo relacionado àquela carga. Não é porque a gente já entrou na NTT, mas a NTT ela tá ligada ao CIOT, né? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Pessoal, vocês sabem da onde que surgiu o CIOT? Só dá um ok, sim ou não para mim. Só para vocês verem isso, a treta que é isso daí. Vamos participar, adoro live participativa, gente. Dá um hashtag, ok. Vai, gente. Vocês lembram, pessoal, da onde que surgiu, o porquê que surgiu o CIOT? Alguém sabe? Só pra gente ver, pra gente passar uma historinha bem bacana aqui pra vocês. Boa, Bernadette. Já começa com a história, porque está meio lento aqui o... Vamos lá. Não, a Andréia disse que não. Vou falar ali pra Andréia, pessoal, interajam, tá? Não tenha medo não, que aqui o negócio é absorver informação. Vamos lá. Exatamente. Lembram quando aconteceu as greves dos caminhoneiros? Vai fazendo sim. Lembra das greves dos caminhoneiros? Lembra, né? Então vamos lá. Aí, qual que foi os principais motivos da greve dos caminhoneiros? Foi o quê? Combustível muito alto. A Paula não lembra. Ô, Paulinha. Também não. Vamos lá. Então, mas vocês lembram de quando aconteceu a greve dos caminhoneiros, né? E quais foram os principais motivos da greve dos caminhoneiros? Foi o quê? Os combustíveis o do óleo diesel estava muito alto. Eles também, a tabela mínima de frete também estava muito... Tipo, não estava... O valor do frete mínimo não estava compondo os custos deles. E qual que eram os custos? Pneu, combustível, pedágio, o eixo, como que é o pneu por eixo suspenso, entendeu? Então eles falaram bem assim, ó, nós transportador autônomos de carga, a tabela mínima de frete não está compondo os meus custos. Então a gente precisa o quê? Que exista um órgão que fiscalize totalmente isso, exatamente, o frete mínimo. Que fiscalize a NTT. Eles falaram bem assim, ó, eu preciso de um órgão que fiscalize a tabela mínima de frete e que componha o quê? O óleo diesel e o pedágio. É os principais pontos. Só que o que aconteceu? Todos os transportadores, seja o transportador autônomo de carga, inclusive a própria população, eles fizeram o quê? Eles apoiaram a causa. Aí eles disseram, não, tá certo. Porque o quê? O transportador, vamos falar assim, que ele engloba 60% da economia do país. Vamos pensar dessa forma, entendeu? E, de repente, eles estavam trabalhando, eles estavam saindo só para trabalhar, eles não estavam compondo os custos do frete dele, que é dos custos dele, de combustível, lubrificante, peças, enfim. Aí, o governo federal, o que ele fez, gente? Ele houve a necessidade de criar uma fiscalização. Aí eles falaram assim, quem vai
fiscalizar vai ser a Agência Nacional de Transporte Rodoviário de Carga. Aí a NTT, ela falou, beleza, então já que a responsabilidade vai ser minha, eu vou criar o CIOT, um código. Então, todas as empresas que forem contratar um transportador autônomo de carga, vai ter que gerar o CIOT. Só que o CIOT, ele é só um código. A princípio, a gente não vamos focar em problemas. O CIOT é isso. Não. Ele é um registro. Ele é um registro do transportador autônomo. É um número, né? Exatamente. Eu sou um transportador autônomo. Para quê? Para que ele possa ter documentos palpáveis para reclamar, se ele não for pago. Enfim. E daí ficou aquela situação assim. E quem que vai gerar o CIOT, tá? Quem que está obrigatório a gerar o CIOT? Nós temos duas grandes empresas que vai gerar o CIOT. Nós temos para o transportador autônomo, né? Quem utiliza principalmente a plataforma de subcontratação, tá? Ou quem contrata um transportador autônomo de carga. Eu sou um subcontratado. Sou obrigada a gerar o meu contratante vai ter que gerar o CIOT? Vai. Que mais que ele tem ali? Quem contratar um transportador autônomo de carga vai ter que gerar o CIOT? Vai. Entendeu? Então, é só um código. E o que é a agência da NTT? Ela é só uma empresa que fiscaliza exatamente toda essa questão, sabe? De transportador autônomo de carga, da tabela mínima de frete, se os combustíveis, se os postos de combustível está de acordo com a tabela nacional dele, de combustível dos estados. Mas a gente sabe que o combustível não está de acordo. Tá alto para todo mundo. Não tá absurdo. Né? Aqui, ó, olha o que o Rodrigo da Escola de Logística colocou. Isso é uma pessoa que trabalha na prática, né? A cada dia mais burocrática. Daqui a pouco vai ter mais gente fazendo documento na rua que fazendo entrega. Verdade. Então, Rodrigo. Então, daí você começa a pensar assim, o que é o CIOT? O CIOT é só um código para quê? Para que seja acobertada duas operações. Para quem contratar o transportador autônomo de carga e para quem fazer o contrato de subcontratação. Independente do regime tributário da empresa. Se ela é uma subcontratada, ela tem que gerar o CIOT. Essas informações estão na própria legislação da NTT, sabe? E daí, o que mais que a gente tem que gerar ali? E outra informação, gente, para a gente falar do CIOT. Beleza, eu fiz o CIOT, informei esse código nos meus documentos fiscais, que é no MDSE e no meu CTE. Morreu por aí? Não. Eu ainda tenho que entrar no quê? Que é no PEF, que é o Pagamento Eletrônico de Frete. Para quem contratar um transportador autônomo de carga, vai ser obrigado a fazer o pagamento dessas operações pelo PEF. Que é o quê? O pagamento eletrônico de frete. Entendeu? Então você vê assim que você já começa a vir da historinha da onde que surgiu. Aí você fala, não, é só um código. Mas para quê? Para cobertar duas operações. Para quem fizer a contratação do transportador autônomo ou se eu fizer subcontratado, entendeu? E lembrando, pessoal, toma cuidado com essa questão da NTT, que nem eu mencionei lá no início, que alguns estados, ela não te obriga a emitir o CTE, porque ela está dispensada da emissão do CTE. Aí, de repente, vem a NTT, não. Mas eu, para mim poder fiscalizar, eu preciso do código do CIOT dentro do MDFE e dentro do CTE. E daí, como você faz? Então, e aí vem os nossos desafios, né? ICMS é um desafio sempre no setor de transporte, porque a gente não só tem que se preocupar com a preocupação, com a elaboração dos contratos, a forma que vai fazer, os documentos fiscais, adequar, nós temos as normas técnicas para o CTE. Então, no começo da pandemia, saiu aquela última norma técnica, a de março, né? Fevereiro para março, falando que era obrigatório o CIOT no CTE. Lembra? Aí depois, mais ou menos em junho, eles falaram, por causa da pandemia, a gente está vendo que o pessoal não vai conseguir adequar essa regra, né? Então, a gente vai postergar um pouco. Então, eles deram quatro coisas, se eu não me engano, diferentes para se adequar no CTE nessa última norma técnica, mas em junho eles retroagiram, deixaram 2 obrigatórios, que eu acho que era o preço médio ponderado e mais uma outra ajuste, e o CIOT meio que ficou suspenso a obrigatoriedade de você mencionar no CTE. Porque é um outro desafio, né, Bernadette? Você ter o número do CIOT do TAC
para poder colocar no CTE antes de sair. Às vezes já é um desafio você ter a placa do caminhão para colocar no CIOT, porque na hora que você cadastra lá, você ainda não sabe nem que motorista, nem que caminhão que vai sair, né? Então tem estado que você tem que colocar, tem estado que dispensou, porque é vida prática, nem sempre dá para você ficar esperando e ficar sabendo qual que vai ser o caminhão, qual que vai ser a placa, qual que vai ser o motorista que vai sair com aquela carga 10 horas da noite, né? Às vezes não... E tem que tomar muito cuidado, porque assim, a gente fala assim, é dificultoso para o transportador, porque a gente tem a dificuldade de quem emite o documento, que é o pessoal da operação, que está ali, né, na linha de frente, mas daí nós também temos um motorista que fala assim, eu preciso ir correndo logo, porque eu tenho que entregar essa carga já de manhã, mas ele não viu o problema todo que ele tem que juntar. Tem documentos, operação, digamos assim, que vai ter o quê? O MDFE, o CTE, a nota fiscal do cliente, olha só, a nota fiscal do cliente, aí nós temos mais o código do CIOT que nós temos que lembrar. E ainda tem mais uma situação. E se for de um estado da onde ele iniciou o transporte, ele ainda tem que ter a guia da GNR paga, junto com o comprovante. Então, assim, eu tenho 7 documentos para cobertar uma operação. Entendeu? Então você fala assim, é fácil? Não é, gente. Não é fácil e é a maior dificuldade que nós temos. É por isso que eu acho bacana essa questão da live, da gente trocar ideias, assim, sabe? Eu achei muito legal isso, até a doutora Sheila passou pra gente, falei, o pessoal vai bombar, cara, porque ou eles vão ficar loucos comigo ou não sei. Porque é mais vale pedágio. Vale pedágio, exatamente. Ali da escola de logística ali. Legal. É o Rodrigo, nosso brother, viu? E tem uma questãozinha muito bacana que quando a gente fala do vale pedágio, porque o vale pedágio, vamos pensar assim, eu sei que a gente não vai falar de imposto federal, mas para um ele é uma receita, para outro ele tem que excluir da receita, ele já começa a ficar quase louco, entendeu? Com relação ao vale pedágio. E detalhe, gente, sempre quando você fazer a contratação de um terceiro, que você tem que colocar o vale pedágio, lá no pagamento do PEF, você não pode considerar como o pagamento do transportador autônomo de carga. Mas detalhe, não esqueça de destacar o vale pedágio no CT. Tá dando multa por causa de um pequeno detalhe. Então, a obrigatoriedade do vale pedágio do CT, ela veio aqui na última norma técnica. Né? Na última norma técnica do CTE, eles passaram a obrigatoriedade, porque estava meio, né? Precisa pôr, eles criaram a tag, mas não era obrigatório, agora em março passou a ser obrigatório, né? Então, assim, são muitos pontos, muita gente que a gente precisa atender, né? Precisa atender a NTT, precisa atender a Cefaz, a gente precisa atender o cliente, e é muito bom que o pessoal tenha essa noção, né? De todos esses cuidados que eles devem ter, né? Você falou em 7 cuidados, brincando aí, né? Sobre os erros, você falou em 7 cuidados que a gente pode ter. Vamos recapitular? Então, recapitulo 7 cuidados. Bernadette, a gente combinou, gente, 7 itens para falar nessa live. Falta 12 minutos para acabar a live. Não vai dar tempo. A gente vai ter que marcar outra live, porque a gente ia falar de reforma tributária, a gente ia falar de diferencial de alíquotas no setor do frete, a gente ia falar de subvenção tributária do frete, mas então a gente marca outra e fala. Esses assuntos também... Tem muito vídeo meu, gente, que eu tô falando sobre isso, tanto no YouTube como aqui, mas depois a gente marca outras lives para falar mais. Mas finaliza recapitula os 7 pontos, que eu acho bem importante. O Pablo chegando aí, que legal. Recapitula esses 7 pontos de cuidados, que eu acho bem importante para o pessoal anotar, né, para ter isso em mente, porque não adianta a gente trazer muita informação. Fala um pouco do MDFE, e aí a gente começa a fechar os pontos, porque senão vai acabar a live. Ai, meu Deus do céu. Mas eu queria muito falar da reforma tributária, uma coisa que vai afetar os transportadores. Mas eu deixo isso para depois, eu seguro. Tá bom, vamos lá. Não, só recapitulo 7 pontos, fala um pouco do MDFE e fecha com a reforma tributária. Fechou? Então, fechou. Então, vamos lá. Quando eu for falar de MDFE, o que é o MDFE? É uma manifestação de documentos fiscais dentro de um próprio documento. O MDFE é um documento. E o que eu preciso manifestar dentro do MDFE? A nota fiscal do cliente e os CTEs que vai estar cobertando essa mercadoria, a entrega da mercadoria, tá? E qual que é o principal objetivo do MDFE? É a fiscalização pelo fisco, principalmente, e o quê? Para unir todos os documentos que vai, digamos assim, acobertar a carga toda.
Aí, daí nós temos o seguinte também, encerramento do MDFE, tá, gente? Finalizou a carga, já encerra. Não, digamos assim, digamos que você tem um caminhão que tenha várias notas fiscais, vários conhecimentos de transporte. E só que por causa, você achando que é uma carga fracionada e não deve estar fazendo o encerramento, aí só que você já fez a entrega de uma mercadoria de um cliente e você não encerrou aquele MDFE daquele cliente. Aí o que acontece? Você vai passar num posto fiscal e está dizendo, mas essa mercadoria aqui já era para ter sido encerrada, por que você não encerrou? Você leva multa. Não, cuidado com isso daí. Muita multa! Eu tenho um monte de cliente que está com um monte de multa por isso, viu? Tá? Um monte. Aí, entreguei a carga, o que eu preciso fazer? Finalizar o Cefaz, que já foi finalizado, para que eles liberem aquela placa para emitir novos MDFE. Cancelamento do MDFE tem que ser feito em 24 horas, tá? Não pode esquecer essa questão aí. E também não tem iniciado o transporte também para fazer o cancelamento, tá certo? Então, assim, MDFE é o quê? É a manifestação de documentos fiscais dentro de um outro documento. Falando num contexto geral, tá, gente? Porque agora eu vi que a gente está com pouco tempo ali. Deixa eu ver. E dentro do MDFE nós temos 2 tipos de contribuintes. A gente não pode esquecer. Nós temos o contribuinte, que é o transportador, que vai estar emitindo o conhecimento de transporte, mas tem aqueles contribuintes que emitem para carga própria, sabe? Então, assim, as Casas Bahia, por exemplo, só lembrando, ela mesma, se for uma operação intermunicipal, interestadual, ela tem que ser, ela é o contribuinte emitente do MDFE. Então, não esqueça, nós temos 2 tipos de contribuintes. Para quem faz a emissão do documento da carga própria ou quem é o transportador autônomo de carga, tá certo? Vamos ver o que mais que eu tenho que falar aqui. A diferença de CTE para que tem a questão do XML e tem o CTE impresso. Então, assim, o conhecimento de transporte eletrônico é aquele arquivo XML cheio de códigos. Isso é o CT. Isso tem que ser guardado por um prazo de 5 anos para fiscalização. E qual que é o documento que precisa acobertar a mercadoria? É o documento auxiliar, que é aquele impresso, tá? A DACT. O DACT. O DACT. Então, isso é o que vai ser entregue à mercadoria. Então, lembrando lá, vou fazer uma entrega de uma mercadoria. Quais são os documentos que eu preciso carregar? Dependendo da situação, tem todos, tá? Tem CTE, MDFE. Opa, travou? MDFE. Deu uma travadinha, mas... Então, vamos lá. MDFE, CIOT, nós temos lá a nota fiscal do cliente, nós temos, que mais, doutora, que até agora fugiu aqui da minha cabeça? Me ajude. CTE, MDFE, o negócio do Vale Pedágio, CIOT, CIOT quando for TAC. Lembrando também, se for uma RNTRC. Se for uma carga que iniciou em outra unidade de federação, não esquecer de levar o comprovante de pagamento da guia da GNRE, que é o do ICMS antecipado, juntamente com o comprovante. Acho que finaliza ali. Uma das perguntas que eu acho importante a gente falar com relação à reforma tributária é o seguinte: no transporte vai ter impacto? Vai. Porque, assim, dentro da reforma tributária, ele fala o seguinte, que tem muitos benefícios fiscais que eles querem acabar. E quais são esses benefícios fiscais? Tem estados que têm isenção se o transporte inicia dentro do estado, termina dentro do estado e o contribuinte do ICMS é dentro do mesmo estado, o ICMS ele é isento nessa operação. Então, Rio Grande do Sul, por exemplo, é assim, Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná também é assim. Então, é um benefício fiscal. Subcontratado. A gente tem muitos benefícios fiscais com relação aos estados de subcontratado. Se acontecer de a reforma tributária acontecer, não vai ter isso, porque o Estado ele vai querer, o governo ele vai querer o quê? Tributar em todas as operações, ele quer tirar todos os benefícios fiscais. Então, esses são os principais pontos assim que a gente fala da questão da reforma ali, tá, gente? Recentemente, o governo do estado de São Paulo já se manifestou que muitos benefícios ele não vai prorrogar, né? Porque nós sabemos que os benefícios, todos os anos, eles são prorrogados por mais um ano. Então, ele já se manifestou aqui em São Paulo que ele não vai prorrogar vários benefícios. Então, a gente tem que ver se ele vai manter o do crédito outorgado, né? O crédito presumido para as transportadoras. Então, assim, é tempo de ficar ligado. Só que é o que eu sempre falo, é tempo de ficar ligado, fica ligado no que vai mudar, muita coisa vai mudar, porém, gente, ainda não mudou.
tá? Então ainda a gente tem que conhecer as regras, né? A gente está partindo para um tempo de mudança, né? Provavelmente alguns benefícios não vão voltar, a gente tem a CBS aí, o novo PiscoFins, que ainda está em votação, ainda não está acontecendo, porque muita gente fala assim para mim, sabe, Bernadette, mas esse seu curso vai mudar tudo? Gente, vai mudar tudo, mas ainda não mudou, né? Vai mudar, mas quando mudar, a gente vai mantendo o pessoal atualizado no que vai mudar. Por enquanto ainda não mudou, e quando a gente fala em ICMS, a gente tem que ter muito claro que não é algo simples de mudar, porque a gente tem um imposto que está no bolso dos governadores. Não vai ser fácil eles deixarem todo o dinheiro do ICMS tudo na mão da União, né? Que é a ideia da CBS. Então a gente tem muitas discussões aí que não vai ser algo simples. Não estou falando que não vai acontecer, mas não vai acontecer tão rápido assim. Então, e é o que eu sempre digo, calma, gente, ainda não aconteceu, e quando acontecer a gente vai mantendo atualizado, pessoal. Inclusive, no meu curso, que eu vou até falar aqui, as inscrições estão quase acabando, Bernadette, estou tão feliz. Por quê? Porque eu dou 6 meses de mentoria. Então, eu tenho um número limitado de alunos, senão eu fico doida, né? Vocês viram que eu estou fazendo live, meu filho cai, é uma loucura, né? Então, eu não tenho muito tempo, né? Então, eu limito o número de alunos para poder dar uma mentoria de qualidade, e no meu curso a gente fala muito de todas essas coisas que a gente falou aqui na live mais profundo, e aí as vagas vão se vou fechar a turma, creio que até sexta-feira, acho que até sexta-feira a gente fecha a turma, então quem quiser, tiver interesse, me manda um aviãozinho, tem um link na bio, dá uma olhada. Olha, Bernadette, o pessoal falou para ter live toda semana com você, te amaram, viu? Capaz, que isso, gente. Capaz. Obrigada. Falaram para ter live toda semana para a gente poder falar. Eu acho que a gente pode até pensar, é que para mim não é tão fácil fazer live toda semana, então eu faço live a cada 15 dias. Eu faço live toda semana, na verdade. Só que uma semana eu faço com os meus alunos e uma semana eu faço live livre para todo mundo. Então eu faço live toda semana, mas a pública eu faço a cada 15 dias. E o que é legal, que é a primeira vez, gente, que eu tô fazendo live, e eu achei muito bacana, ainda mais que vocês estão interagindo ali. Aí isso é muito legal, muito bacana mesmo. Obrigada, gente, Luciana. fala que a Bernadette arrasou. Ela arrasou, eu adorei. Depois eu vou até assistir de novo, tá? Eu queria, na verdade, eu ainda não achei uma ferramenta que a gente possa falar e escrever aqui do lado, né? Os 7 pontos, porque, gente, depois assiste de novo, mas a Bernadette, ela falou com muita maestria aí os 7 pontos principais que vai impactar no seu dia a dia. Então, reassiste a live, vê os pontos que ela levantou, porque, sinceramente, Bernadette, você arrasou, não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigada por você estar aqui, né, nos contribuindo com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, né, ó, Paula, ó, todo mundo te amou. Eu vi e aí todos esses... Sabe o que é legal, doutora? É que, assim, tem 2 pessoas que eu conheço, assim, que conversam comigo, que é o Descomplica ICMS, eu acredito que você também, e o Douglas. Ai, o Douglas é muito que legal! Obrigada, Douglas. Ai, que bom, a Bernadette arrasa. Gente, eu adorei, muito obrigada. A gente vai marcar outra, se você, né, nos aceitar, a gente marca outra e a gente fala de novo, divide o conhecimento com o pessoal, porque o conhecimento liberta. E hoje com a internet a gente tem muito conhecimento bom, de qualidade, e eu quero mesmo que o pessoal que tem seguido o meu canal, que tem me seguido, que o pessoal tenha esses traquejos, esses nuances, entendeu? Para ir lá, aparecer, mostrar, revisar, né? Porque eu gosto de todo mundo jantando com a família, para com esse negócio de ficar estressado até 10 horas da noite, porque o CTE não sai, vamos arrumar as coisas antes, corrigir as coisas antes, porque corrigir depois, gente, é muito custoso e muito trabalhoso. Muito obrigada, muito obrigada, gente. A sexta-feira eu fecho a turma, hein? Por favor. Vai curso lá, de logística tributária, o curso é muito bom, aqui ó, 300 assuntos considerados chatinhos de uma forma muito cativante, parabéns. Gente, vamos parar com esse negócio de ICMS é chato, tributos é chato, é super legal, né, Bernadette? Não, é top. É que às vezes as pessoas verem dificuldade, mas é que a forma que alguém ensina de forma errada, entendeu? Mas se tiver uma pessoa que fala bem dinâmica, tranquila, assim, é bem de boa, não tem dificuldade nenhuma, assim, gente.
E o que é legal, eu tenho muita prática, e eu gosto de trazer gente da prática, né? Então a gente traz bastante exemplo, porque eu não quero, igual eu falo, eu sou advogada, mas eu não quero ensinar pirâmide de Kelsen, tributos, hierarquia das leis. Às vezes a gente precisa dessa base. No meu curso eu começo um pouco com essa base, mas a gente tem que explicar só o que o pessoal precisa saber. Se o pessoal quiser ser um tributarista depois, aí eles fazem uma MBA, uma pós, ou uma faculdade diferente, mas aqui eu só quero passar o que você precisa saber sobre tributos para trabalhar no setor de transporte, tá bom? Muito obrigada, obrigada, Tchau, pessoal. Bernadette, muito obrigada, pessoal. Vamos encerrar. Aqui, ó, eu amo aprender o que ninguém gosta. É isso aí, É Pablo. isso Esse aí, Pablo vai Pablo. longe, minha filha, você não tem Vai. noção. Pablo, sexta-feira fecha a turma, hein? Fiquei triste que você não vai fazer parte dessa. Espero você na próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau, gente. Tchau, tchau.